mensagem hoje é Cantando no Escuro. Cantando no Escuro. A palavra de Deus diz-nos em Atos capítulo 16, a partir do verso 25. Eu acho que... sim, eu acho que mandaram os textos. Podem... Sim? Atos capítulo 16, eu não sei se o texto vai passar aí ou não, mas vocês podem abrir as vossas Bíblias. Quem é que ainda usa Bíblia formato papel? Quem é que gosta de usar Bíblia ainda de formato papel? Ok? Quem é que trouxe Bíblia formato papel? Posso ver as Bíblias? Ok? Não me levantem telemóveis, que isso é formato Steve Jobs. Ok? Isso mesmo, tem muito crente aqui assim. Os outros que se inspirem nestes, porque estes são os que vão para o céu. Ok? Ok? Eu não posso falar, não trouxe... O pastor está a falar e está com o iPad no púlpito. Ok. Atos capítulo 16. Vamos ler Atos 16 a partir do verso 25. Marisa, abre aí e lê para nós em voz alta. Brincadeira. Atos 16 a partir do verso 25 está escrito assim. Eu vou ler em formato de papel. Ok? Diz-nos assim, a partir do verso 25. Que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Repitam comigo. Oravam e cantavam. Perto da meia-noite. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere, da prisão, se moveram e abriram-se todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Numa outra versão diz-nos que as correntes de todos se soltaram. Até aqui. Eu não sei se vocês conhecem este texto, o contexto. Paulo e Silas estão naquilo que os especialistas chamam de a segunda viagem missionária de Paulo. Paulo leva Silas com ele e chegam numa determinada cidade. E nessa cidade, como era hábito de Paulo, um dos hábitos era procurar o centro da cidade, onde estava chamada Ágora Romana, que era o centro das decisões. Era o centro da cidade, onde havia o tribunal, onde havia os templos dos deuses romanos, o centro de comércio. E lá Paulo procurava os judeus que tinham comércio e isso tudo, questionava acerca da sinagoga para se reunir com eles no sábado, mas nesta ocasião Paulo e Silas encontram no meio da praça da cidade uma jovem, uma adolescente, que a Bíblia diz-nos que ela era possessa por espíritos malignos e ela servia o propósito dos seus senhores porque ela era escrava, de ler o futuro, a sina. Eu fico a imaginar se liam a palma da mão ou alguma coisa, liam o futuro das pessoas. As pessoas pagavam para aquela jovem adivinhar o seu futuro. Era uma jovem escrava e Paulo e Silas, ao verem aquele espetáculo, compreendem que aquela jovem precisava de ser liberta. E a Bíblia diz-nos que eles vão ter com aquela jovem e libertam aquela jovem dos espíritos malignos que ela tinha sobre ela. Então o que é que acontece? Aquela miúda, aquela jovem, ela é liberta. E ao ser liberta, os donos daquela escrava percebem que agora o income financeiro, o vencimento deles agora está em risco, está em xeque. Porque aquilo que dava dinheiro àqueles homens era o fato daquela jovem poder adivinhar a vida das pessoas. Mas isso só era feito através da possessão maligna sobre a vida delas. Quando Paulo e Silas libertam aquela jovem, não há mais dinheiro para os proprietários, porque era assim que acontecia naquela altura, porque ela era uma jovem escrava, não havia mais dinheiro para aqueles homens. Aqueles homens indignados chamam as autoridades e apontam Paulo e Silas. As autoridades, sem ouvir Paulo e Silas, apresentam-nos diante do tribunal. Eles são açoitados. A Bíblia diz-nos que eles receberam chicotadas e foram lançados na prisão. Há aqui uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Paulo,
A Bíblia não nos diz acerca de Silas, mas a Bíblia diz-nos que Paulo era um cidadão romano. E um cidadão romano não podia ser lançado numa prisão, não podia ser condenado em tribunal sem antes ser ouvido e julgado como um cidadão romano. Mas ninguém quer ouvir a história de Paulo. Paulo e Silas são lançados na prisão. E a Bíblia vai nos dizer, nos capítulos anteriores, que Paulo tem um histórico muito interessante de viagens missionárias. Paulo sofre naufrágios. Paulo tem que fugir a meio da noite de cidades porque queriam matá-lo. A Bíblia diz-nos, inclusive, que numa determinada cidade ele foi descido pelas muralhas da cidade num cesto. Paulo foi apedrejado. Paulo, enfim, foi perseguido. Paulo tem uma história muito interessante. E eu fico a imaginar se Silas, quando Paulo convida, olha Silas, queres vir comigo nesta próxima viagem? E Silas diz, Paulo, eu vou contigo. Eu fico a imaginar o coração de Silas dizer, Senhor, por favor, que esta que seja uma viagem mais tranquila do que as anteriores. Sabem, viajar com Paulo era sempre um risco para a nossa própria saúde. Ouçam, andar com Paulo era sempre um problema. Quem andava com Paulo apanhava. Quem andava com Paulo ia levar não é, no pelo, como nós costumamos dizer aqui em Portugal. Sabem, andar com Paulo era um problema. Não era apenas Paulo e Silas, Paulo e Timóteo, Paulo e João Marcos. Sempre que Paulo levava alguém, tinham que fugir, apanhavam, naufrágios, quase morriam afogados. Era um problema gigantesco. Andar com Paulo era um problema. Eu fico a imaginar Paulo e Silas na prisão. A Bíblia diz-nos que eles estavam a cantar hinos. E eu fico a imaginar Silas ao lado de Paulo, Paulo a começar uma música e eu fico... Ouçam, a Bíblia não... Sabem que a Bíblia conta-nos o essencial, mas quantos de vocês já ficaram com a sensação de que eu gostava de estar lá naquela hora e ver como é que era? Alguém lê a Bíblia da maneira como eu leio? Sabem que há pessoas que leem e o que está aqui, está aqui. Eu não consigo ler a Bíblia assim. Eu, quando estou a ler a Bíblia, eu gosto de me imaginar lá no lugar. E eu fico a imaginar, por exemplo, quando Jesus chama Lázaro para fora. Eu fico a imaginar, Lázaro vem para fora. Eu fico a imaginar-me lá no meio da multidão ouvir Jesus a dizer, Lázaro vem para fora. E vem Lázaro coberto com o lençol de linho que enrolavam o corpo dos defuntos. Não é? No fundo, gente, é estar a ver uma múmia a sair de um buraco numa rocha. Vocês já imaginaram, não é? Andar com Jesus, não é? Estar nestas histórias da Bíblia e fazermos parte disto é uma coisa incrível. Sabem, eu fico a imaginar, eu gostaria de estar lá ao lado de Paulo e Silas, Paulo a começar a cantar e Silas dizer para Paulo, nem te atrevas. É a última vez que eu viajo contigo, Paulo. Andar contigo é um problema, é um risco para a saúde. Não é? Sabem uma coisa? Quantos de vocês já estiveram numa situação em que a gente se sente injustiçado? Algum de vocês? Quantos de vocês já se sentiram injustiçados? Por fazer o bem, a paga que nos dão é o mal. Esta é a história. Pelo bem que Paulo e Silas fizeram, eles receberam o mal em troca. Sabem, vocês já se sentiram assim? Injustiçados? Vocês já disseram para vocês mesmos assim, eu nunca mais vou fazer nada por ninguém porque a troca que eu recebo é sempre... Alguém sabe do que é que eu estou a falar? Vamos lá, igreja. Aqui na ICIR também é permitido dizer amém. Aleluia, glória a Deus. Também é? É só aqui do lado esquerdo ou do lado direito também? Do lado direito também é permitido? Também? Ok. Então, por favor, ajudem-me a pregar, está bem? Vocês já se sentiram assim, envergonhados até? E dizer para vocês, mas eu nunca mais faço uma coisa assim? Ou num momento em que vocês fazem e sabem que estão a fazer alguma coisa boa, a paga é má e vocês não veem nada à vossa frente, sentem-se um pouco como no escuro,
Porquê no escuro? É que Paulo e Silas estão à meia-noite numa prisão romana. Uma prisão romana não é a prisão que nós vemos nas televisões, de homens que se vestem todos com o mesmo uniforme. 3 refeições por dia, salão de jogos, conversa, ginásio, vem ao pátio apanhar ar. Uma prisão romana não era assim, era um lugar de catacumbas. Vocês já viram filmes em que numa prisão, tempos medievais, para ir levar um preso ou ir para ir buscar um preso é preciso de ir de archote no escuro para iluminar o caminho, porque era exatamente assim, um lugar fétido, mal cheiroso, nauseabundo. Desculpem o que eu vou dizer, fezes por todo lado. Não havia banheiro, não havia casa de banho. Comiam quando havia comida. É lá que Paulo e Silas estão amarrados, presos por correntes, à meia-noite no escuro, a orar e a cantar hinos. No escuro. Sabem, a Bíblia não nos diz como é que Paulo e Silas se sentiam. A Bíblia diz-nos o que é que eles escolheram fazer. Nós vivemos numa sociedade onde nós damos muito valor àquilo que a gente sente. Hoje eu não sinto de fazer isto. Hoje não me apetece orar. Nesta hora não me apetece ler a Bíblia. Nós damos muito valor àquilo que a gente sente. E esta história é uma história que não nos diz acerca daquilo que a gente sente, o valor daquilo que a gente sente, diz-nos acerca do valor das nossas decisões, independentemente daquilo que a gente sente. Porque às vezes, independentemente daquilo que nós sentimos, temos que contrariar isso em prol de fazer aquilo que é certo. Quantos de vocês são casados? Quantos de vocês são casados? Quantos de vocês sentem sempre amor pela esposa ou pelo marido? Vocês sentem sempre? Sempre? Eu ia dizer que mentir na igreja dos outros é mais pecado ainda. Na nossa é pecado, mas na dos outros é mais pecado ainda. Não. Vamos ser sinceros. Vocês sentem sempre amor pela esposa ou pelo marido? Sempre? Sempre? Vocês às vezes não sentem de... Ouçam, eu não vim para causar discórdia, mas por favor, vamos ser sinceros. Quantos de vocês têm filhos? Quantos de vocês sentem sempre amor pelos filhos? Sempre? 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 Às vezes vocês... Ai, que raiva este meu filho. Quantos de vocês, aquilo que vocês sentem é uma fúria cá dentro? Ai, meu... ouçam, é por alguns segundos. É temporário, mas é... A gente sente... Quantos de vocês têm vontade, às vezes, de... Quantos de vocês sentem de ir trabalhar todas as segundas-feiras de manhã? Vocês já imaginaram... Não, vocês já imaginaram amanhã de manhã, às 6 horas da manhã, quando o despertador toca, ligar para o patrão e dizer: Senhor Joaquim, Senhor Manuel, hoje eu não sinto de ir trabalhar. Sabem que nós vivemos numa sociedade em que a gente faz aquilo que a gente sente. Prestem atenção agora. Mas a Bíblia ensina-nos que, independentemente daquilo que a gente sente, há coisas que temos de fazer. Ouçam, Paulo e Silas levaram chicotadas. A Bíblia não nos diz quantas foram, mas eles tinham as costas rasgadas. Eu fico a imaginar que nas costas ainda estava o sangue bem vivo. Sentados no chão, agarrados, amarrados a correntes, com as costas para a parede. Eu fico a imaginar que tudo aquilo que eles sentem é dor. Quem sabe, algum até ressentimento. Alguma coisa cá dentro a dizer: puxa, Senhor, está na hora de a gente receber o bem pelo bem que a gente faz. Apaga que seja o bem, não o mal. Eu fico a imaginar se Silas não está a sentir raiva de Paulo. Assim: Paulo, num próximo convite, eu não vou aceitar viajar contigo. Mas a Bíblia não nos diz acerca daquilo que eles sentem. A Bíblia diz-nos que no escuro de quase meia-noite, Paulo e Silas tomam uma decisão de orar e cantar no escuro.
Sabem porquê? Porque não são as nossas emoções e sentimentos que devem determinar as nossas ações. Porque para Deus não é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu decido fazer. É aquilo que tu decides fazer. Já imaginaste chegar para Deus e dizer, hoje eu não sinto de orar? Mas a gente não diz isso para Deus, mas é assim que a gente age. Ou hoje não sinto de ler a Bíblia. Eu hoje não me apetece, não estou para aí virado, como nós portugueses costumamos dizer. Mas não é isso que a gente deve fazer. Contrariar às vezes as coisas que nós sentimos. Até porque muitas vezes aquilo que nós sentimos é temporário. É uma coisa que é facilmente contrariada. Nós rapidamente, se tomarmos as decisões certas para vencermos emoções erradas, nós rapidamente vencemos essas emoções e passamos a perceber que aquilo que eu tomei decisão de fazer é que é o certo. Não aquilo que eu estava a sentir fazer. E esta é a atitude que nós temos de ter quando sentimos a nossa vida às escuras. Quando a vida está às escuras, nós não aceitamos que as nossas emoções nos coloquem às escuras. Ouçam, uma coisa é a vida nos lançar no escuro. Outra coisa é eu decidir cá dentro ficar no escuro. Porque nem sempre a vida é justa e as pessoas à nossa volta às vezes não são justas. Até os irmãos em Cristo às vezes não são justos connosco. Mas eu não vou deixar que no meu coração as emoções deem voz às injustiças. Eu vou deixar que as minhas ações vençam as minhas emoções. Cá dentro eu tenho uma raiva do irmãozinho X, mas eu não vou falar da raiva que eu tenho. Eu vou cantar no escuro. É nestes momentos que nós duvidamos de muita coisa. Será que Deus está comigo? Será que Ele me chamou mesmo? Será que vir para Portugal foi a decisão certa? Será que estar nesta cidade é a decisão certa? Será que eu tenho capacidades ou habilidades para isto? Será que eu ouvi bem? Será que Deus falou certinho comigo? A voz que eu ouvi foi mesmo Deus que falou? Sabem, porque a Bíblia nos diz que Paulo não sofreu apenas perseguição dos incrédulos. Em 2 situações, Paulo diz que ele foi traído, inclusive, por irmãos da igreja. Paulo vira-se para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, diz assim, cuidado com um homem chamado Alexandre o Latoeiro, porque ele fez-me muito mal e ele está aí na igreja contigo. Cuidado com esse homem. Numa outra ocasião, Paulo fala acerca de um outro homem chamado Demas. Cuidado com um homem chamado Demas. E era um dos irmãos da igreja. Mas é isso que determina o coração de Paulo? A Bíblia não nos diz como é que Paulo se sentia. A Bíblia diz-nos o que é que Paulo decidiu fazer. Apesar daquilo que eu sinto, a minha boca não vai dar voz às minhas emoções. A minha boca vai dar voz aos louvores a Deus. Ponto final. Cantar no escuro significa 4 coisas. Baseado nesta história, em primeiro lugar, é escolher sair da dor para o louvor. Tu podes sentir dor, mas o que tu decides dar voz é louvor. Sabem porquê que a nossa vida muitas vezes é um ciclo vicioso, descendente permanentemente de más emoções? Não é por causa daquilo que nos acontece, é pela influência que essas coisas, nós decidimos que a influência que essas coisas têm sobre nós. É nós nos lançarmos às emoções daquilo que nos acontece. Quando na realidade a vida pode até atirar-te para baixo, mas aquilo que tu decides fazer com aquilo que a vida te dá é uma outra coisa. Porque tu podes estar a ser perseguido, o teu momento pode estar a ser mau, mas tu não precisas estar a expressar sempre as misérias da vida. Ou seja, eu não estou a dizer que a gente não deve ter momentos na nossa vida para lamentar. Inclusive, a Bíblia tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. Jeremias era um chorão, sempre a reclamar.
E a Bíblia diz-nos, a Bíblia tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. Mas eu não sei se vocês já repararam que Lamentações é apenas um dos outros livros todos da Bíblia. Significa, sabem o quê? Que na vida há momentos para reclamar, há momentos para lamentar, mas não é a vida toda de lamentação e reclamação. Deus ouve as nossas lamentações, Deus ouve as nossas reclamações, claro que sim. E Ele quer ouvir, claro que sim. Mas a nossa vida não é um constante debitar de misérias para Deus. É chegar para Deus e dizer assim, chega de lamentar. É verdade, eu tenho razões para isso. Mas eu escolho não apenas lamentar. Eu quero estar focado em encontrar coisas boas para louvar. E sabem uma coisa? Quando isso acontece na nossa vida... nós vamos perceber uma coisa muito fácil. É que aquilo que nós achávamos que era muito grande para reclamar, afinal, não tem uma dimensão tão grande. Deus é maior do que tudo isso. Sair da dor para o louvor. Como o salmista dizia, porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Sabem o que é que o salmista está a falar? Ele está a falar com ele mesmo. Sabem que hoje, se a gente passar por alguém na rua que esteja sozinho, a gente vai classificar essa pessoa como alguém... Eu fico a imaginar Davi no palácio a dizer, anima-te, ó minha alma. Vamos lá. Pensa nas coisas do alto. Porque é que estás triste dentro de ti, ó minha alma? Eu fico a imaginar os funcionários olhar para Davi e dizer, o rei agora foi. Como é que se diz no Brasil? Pirou de vez? Pirou. Queimou. Em Portugal nós dizemos queimou os fusíveis. Queimou os fusíveis. Ele não está bem. Eu fico a imaginar. Mas sabe uma coisa? É exatamente isso que ele está a dizer. Ele não está a falar para outros, ele está a falar para ele mesmo. Ó minha alma, muda. Muda aqui o chip. Muda o foco. Sai da dor. Sai da tragédia. Sai das misérias. Eleva os teus olhos. Sabe por quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os... Ele não está a falar para os outros, ele está a falar para ele mesmo. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não vai deixar o meu pé. Porquê? Porque aquele que me guarda não está a dormir. Não dorme o guarda de Israel. É sair da dor para o louvor. Independentemente daquilo que está a acontecer, muda o foco da tua vida. Em segundo lugar, da reclamação para a oração. Para de reclamar e ora mais. Para de reclamar e ora mais. Mais uma vez o salmista, na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. E desde o seu santo templo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Sai da reclamação. Você já encontraram pessoas que estão sempre a reclamar da vida? Sempre a reclamar, sempre a reclamar. Terceiro ponto é sair do ressentimento para a esperança. Pessoas que estão sempre a reclamar são pessoas ressentidas, amarguradas, que estão num mau momento da vida. Vocês conhecem aquele personagem dos desenhos, o Charlie Brown, o Snoopy? Conhecem? Um dos personagens dos amigos do Charlie Brown é um menino que ele não toma banho. Ele está sempre debaixo de uma nuvem de poeira, sujeira. E quando ele chega perto de um dos amigos, os amigos entram na nuvem. Debaixo da nuvem. É exatamente assim estar perto de pessoas amarguradas e ressentidas. A gente se entra animado e sai de lá, parece que entrou numa tempestade. A gente parece que até está todo molhado, parece que choveu na gente. A gente chega lá para animar a pessoa e sai de lá deprimido. Vocês já perceberam? São pessoas assim amarguradas. E se tu não venceres a reclamação, a tua dor, se tu não venceres a dor, tu não venceres a reclamação, tu vais te tornar uma pessoa amargurada, ressentida. E ouçam, ninguém quer estar perto de uma pessoa assim. Quem é que gosta de estar perto de pessoas amarguradas e ressentidas? Quem é que gosta? Eu não gosto. Eu não gosto de estar. Porque a gente sai de lá, parece que o problema da pessoa agora é nosso. Vocês já sentiram isso? Parece que a dívida da pessoa... Parece que agora a gente tem a obrigação de pagar aquela dívida.
É exatamente assim. Não que a gente não precise de ajudar. Claro, a gente precisa de ajudar. Claro que sim. Mas vocês já repararam que é assim que as pessoas... Sabem porquê? Porque as pessoas não veem esperança. E esta é uma história que Paulo e Silas não estão ressentidos. Paulo não está a dizer, Senhor, eu vou parar com as viagens missionárias, porque cada vez que eu vou falar em teu nome, algum desastre acontece. Não vemos Paulo ressentido, vemos já Paulo cheio de esperança. E sabem onde é que nós vemos a história de esperança em Paulo? Aqui. Se vocês continuarem a ler, a Bíblia vai nos dizer que Deus enviou um tremor de terra e os alicerces da prisão foram abalados, as correias soltaram-se, as portas foram abertas e Paulo e Silas ficaram livres. Eu sei que eu estava a contar esta história há uns tempos atrás a um amigo meu que não é crente, não é cristão. Na realidade, ele até se diz agnóstico. E ele virou-se para mim e disse assim, mas, Isaac, isto é um fenómeno natural, isto é uma coincidência. Eu virei para ele assim, coincidência? Então vamos lá. Um terremoto em que os alicerces da prisão são abalados. Terremoto, as paredes não caem, mas as correntes abrem-se. E as portas também. Que grande coincidência. Quer dizer, há um tremor de terra e só na prisão é que as paredes não caem. Os prisioneiros não morrem soterrados. Sabem que nesta região é onde acontece isto, nesta cidade, é onde é a famosa Turquia hoje, onde há terremotos e tremores de terra várias vezes no ano, onde equipas internacionais de socorro têm que ser enviadas porque as paredes caem. Mas nesta prisão não há paredes que caem, não há tetos a cair, apenas. E as portas? Coincidência? Vocês acham que Deus faz estas coisas assim por coincidência? Ou as coisas desta natureza são coincidências? Não! Deus libertou Paulo e Silas. E sabem uma coisa? Paulo e Silas estão prestes para sair da prisão. A Bíblia diz-nos que o carcereiro, ao ver que os prisioneiros estavam-se a preparar para ir embora, para fugir, Paulo e Silas dizem assim, não. Não te faças mal, porque ele ia matar-se. Tu não te mates. Estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Nem Paulo, nem Silas, nem os outros. Ao contrário aqui do meu amigo Pedro Borges, Paulo e Silas deviam se cantar muito bem. Porque ninguém queria ir embora. Eu vou perder a amizade. Ninguém foi embora. E sabem uma coisa? Paulo vira-se para aquele homem e diz assim, não faças mal à tua vida. Ninguém foi embora. Não há razões para tu olhares para o teu futuro como uma coisa tão má que tu precisas de tirar a tua vida. Calma que ainda há esperança. Ninguém foi embora. Estamos todos aqui. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21, diz-nos assim, disso me recordarei no meu coração. Eu vou ler nesta versão e depois vou ler na versão normal. Numa outra versão mais comum. Por isso tenho esperança. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. São novas a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Este é o reclamador da Bíblia. É o lamentador. Lamentações. Que chega a um ponto que nas suas lamentações há aqui uma mudança. Eu não vou mais reclamar, eu não vou mais lamentar, porque eu reconheço, Deus, que as tuas misericórdias, elas são grandes. E elas renovam-se toda manhã. E elas são a causa de eu não ser consumido. A minha porção ao Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nisso, eu quero, numa outra versão diz assim, eu quero trazer à minha lembrança aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Ou seja, eu quero trazer para a minha vida as minhas lembranças daquilo que me dá esperança. Não é os dissabores, não são as coisas más. Cá dentro eu não quero andar a carregar coisas más. Eu quero trazer para mim aquilo que me dá esperança, aquilo que eleva os meus olhos, aquilo que produz em mim frutos para a honra de Deus. Não que são para a minha miséria. Porquê? Porque a misericórdia do Senhor, ela renova-se todos os dias. Todos os dias. E amanhã também. Deus tem um estoque infinito de misericórdia. Não vai acabar. E quarto e último lugar. Cantar no escuro significa sair da resignação para o milagre.
Resignação porque às vezes a gente desiste. Sabem, pessoas que dizem assim, olha, eu não tenho mais esperança de ver o meu filho salvo. Eu acho que eu não vou ganhar mais o meu marido. O meu casamento não tem mais jeito. Pessoas dizem, olha, eu nunca vou ser ninguém. Eu sempre achei que eu era um homem de negócios, mas eu já experimentei várias coisas. E, sabem, nós nos resignamos, nós entregamos os pontos. Nós achamos que não tem mais jeito. E era exatamente esta a situação daquele carcereiro. As portas abriram-se, os prisioneiros estão soltos, nenhum deles vai ficar dentro da prisão. Eles vão todos aproveitar para dar o fora. Quem é que disse aí o dar o fora? Eu vivi no Brasil há alguns anos e esse dar o fora é uma das expressões que eu mais gostava de ouvir. Dá o fora, cara. Sério, eu gostava muito dessa expressão. Prisioneiro. Quem é que queria ficar naquela prisão escura, feia, nauseabunda, mal cheirosa, sem comida, sem tratamento médico? O carcereiro, ao ver aquilo tudo, disse assim, eu vou entregar os pontos, não tem mais jeito, eu não tenho mais razão para viver. Porque, olha, a posição do carcereiro é muito complicada. Pensem bem. O carcereiro ia ter que, no dia a seguir, justificar porque é que no terremoto não houve uma parede que caiu, não houve um teto que caiu, mas as portas abriram-se sozinhas. E as correntes de todos, não foi nenhum nem de dois, foram de todos. E toda a gente fugiu. E agora eu vou ter que ser apresentada diante das autoridades. Eles vão me questionar, eles vão me torturar. E eles vão me crucificar. Porque era assim que os romanos faziam naquela altura. Vocês lembram-se de Jesus? Era exato. Então eu prefiro agora enfiar já uma faca, uma espada pela barriga e morrer já às minhas mãos do que ser torturado. E Paulo diz, não te faças mal. Não entregues já os pontos. Há esperança. Nenhum de nós fugiu. E sabem uma coisa? É uma história para milagre, porque não apenas Paulo e Silas, no dia a seguir, são apresentados diante das autoridades e Paulo diz, eu estou aqui para dizer que vocês erraram connosco porque eu sou cidadão romano e vocês nem quiseram me ouviram. As autoridades da cidade pedem desculpa a Paulo e Silas e pedem-nos para sair para não criar um distúrbio porque Paulo era um cidadão romano. Não apenas isso, mas nenhum dos prisioneiros fugiu. Ou seja, todos aqueles que precisavam de enfrentar a justiça vão enfrentar a justiça, porque Deus é um Deus de justiça. Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Nós às vezes dizemos, não, eu sou filho de Deus. Olha, tu és filho de Deus, mas Deus é um Deus de justiça. E se tu errares, tu vais pagar pelo teu erro. Ok? Deus pode te abençoar e amenizar as coisas. Mas Deus é um Deus de justiça. Hello? Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Deus é um Deus de justiça. E não apenas isso, mas este homem, o carcereiro, leva Paulo e Silas para a sua casa, trata das feridas de Paulo e Silas. Paulo e Silas têm a oportunidade de pregar o Evangelho à família e a Bíblia diz-nos que toda a família é salva. Se Paulo e Silas estão entregues apenas à dor, à lamentação, à reclamação, à resignação, ninguém é salvo. Deixa-me dizer-te porque é que há pessoas que não conseguem às vezes ganhar a família para Jesus. Porque a família está a olhar para um crente deprimido que se entrega à resignação, que se entrega à maledicência, que se entrega à miséria, que se entrega à lamentação, tudo. Eu não quero ser um cristão para viver dessa maneira. Eu sou mais feliz não sendo crente. Mas quando tu sais da dor para o louvor, quando tu sais da resignação para a esperança, quando tu sais do ressentimento para um milagre, as pessoas, é isso que eu quero. Ele tem algo a oferecer a mim que eu não tenho fora de Deus. O que é isso que tu tens? E tu podes aí falar de Jesus Cristo. E deixa-me dizer-te uma coisa. Milagres não é apenas aquilo que acontece na minha vida para o meu benefício. É aquilo que acontece na tua vida para que alguém também seja salvo. Milagre não tem a ver com encher o meu ego, encher a minha carteira ou encher o meu estoque de provisões de bênção. Deus quer abençoar-te para que tu sejas uma bênção para os outros. Ou seja, o milagre nunca se encerra em nós. Deus faz milagres na nossa vida para que isso seja multiplicado para a bênção de outros à nossa volta. Porque se é apenas uma coisa apenas para ti, isso é egoísmo. E isso é pecado. E Deus não alimenta pecado. A palavra diz-nos que de repente houve um terremoto tão violento. Como é que uma coisa tão violenta
provoca um resultado tão simples. Portas e cadeias. Talvez seja exatamente isso que tu precisas hoje, nesta manhã. Que Deus abra as tuas cadeias e abra as portas para tu saíres de onde tu estás. Quem sabe lá colocado de uma forma injusta. Talvez a tua vida neste momento e tu te sintas como se estivesse um pouco no escuro. E diz assim, mas eu não vejo nada à minha frente, eu não tenho respostas. Eu não tenho nada à minha frente que me dê esperança. Ok? Mas não dês a voz ao lamento. Entrega-te à oração e entrega-te ao louvor. O que é que tu vais escolher fazer hoje nesta manhã? Porque eu sei de uma coisa. Milagres não vêm com lamentos. Milagres vêm com fé e com louvor. Vamos todos ficar de pé, igreja. Eu gostaria de fazer uma oração por pessoas que estão aqui hoje, nesta manhã. E não estão na posição de Paulo e Silas. E deixa-me dizer-te, independentemente do que tu estás a viver, tu estás numa posição muito melhor do que Paulo e Silas. Ok? Fisicamente, geograficamente, tu estás numa posição muito melhor do que Paulo e Silas. Mas de alguma maneira tu sentes que tu estás no escuro. Olhas para aquilo que tu precisas decidir e tu não sabes. Portas fechadas. O que tu sentes não é uma coisa boa. E tudo aquilo que, quem sabe, que tem sido a expressão da tua vida, tem sido o lamentar, o questionar Deus por tudo e por mais alguma coisa. Mas hoje tu estás a tomar a decisão de sair do lamento para o louvor, da dor para a adoração, da resignação para a esperança, para a confiança em Deus. E crees que Deus pode intervir na tua vida. Eu gostaria de orar por ti hoje. Eu ia pedir que todos nós ficássemos de olhos fechados. Será que é possível? De olhos fechados. E se é assim que tu te sentes hoje nesta manhã, mas tens confiança, sabes que Deus pode intervir, que Ele é poderoso para fazer, que Ele é infinitamente maior do que qualquer circunstância que tu estejas a viver. E se tens confiança de que Deus pode fazer isso por ti hoje, e mesmo que tu digas assim, olha, eu não sei se Deus vai fazer hoje, mas eu não me vou entregar a desesperos. Eu vou entregar-me à esperança, eu vou entregar-me à adoração, eu vou entregar-me ao louvor. Eu não vou ficar no escuro da vida a lamentar. Se eu estiver no escuro, eu vou estar a cantar. E se é isso que tu queres na tua vida, permite-me orar por ti hoje nesta manhã. Levanta bem alto uma das tuas mãos. Estamos todos de olhos fechados, por isso eu espero que estamos apenas a olhar para nós. Se é este o teu momento na tua vida, então permite-me orar por ti hoje. Fica com a tua mão levantada. Paizinho querido, tu vês todas estas mãos levantadas. E a minha oração hoje, Senhor, nesta manhã, é que tu venhas sobre a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs. E nesta hora, Senhor, em que tanta coisa se questiona, Senhor, que diante de nós não há evidências de coisas boas às vezes, e nos sentimos confusos, como se estivéssemos às escuras, quem sabe numa situação de injustiça para connosco. Pai, eu oro para que nenhum dos meus irmãos e irmãs, nesta hora, com as suas mãos levantadas, deem, Senhor, espaço para o lamento, para a crítica, para o questionamento. Senhor, que haja lugar no coração dos meus irmãos e irmãs para a esperança, para a Tua luz, para a Tua presença, Jesus Cristo, para o milagre do Senhor, se Tu decidires fazer isso hoje. Mas, Pai, em nome de Jesus, que nenhum de nós se dê a uma vida de lamentação. Pai, que a nossa vida seja uma vida de adoração. Não é aquilo que nós sentimos, Senhor,
mas é aquilo que decidimos fazer hoje, nesta manhã. Muda a nossa realidade, muda a nossa vida, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Sabem, nós, cristãos evangélicos, criticamos muito os cristãos católicos romanos, porque eles muitas vezes não são praticantes da religião e são nominais. Mas sabem uma coisa? Eu cresci, a minha esposa é filha de pastor, neta de pastores. Pedro, nascido e criado nos bancos da igreja como eu. Nós cristãos evangélicos também temos muito de nominal. Nós às vezes herdamos uma fé dos nossos pais. Sabemos que é a nossa mãe que ora por nós, ou a avó, ou o pai. E a gente sabe que no dia que a nossa mãe parar de orar por nós, a gente não sabe o que é que vai acontecer. E eu sei que eu estou a falar para alguns de vocês aqui. E nós viemos de uma tradição religiosa. Mas se nós olharmos bem para o centro da nossa vida aqui, quem é que está no controle? Quem é que está no comando? Quem é que está a dirigir a nossa vida? Será que é mesmo Jesus Cristo? Será que um dia eu já tomei uma decisão consciente para Ele ser o meu Senhor e o meu Salvador? Hoje eu quero orar por pessoas que estão aqui e dizer: eu preciso verdadeiramente render a minha vida a Jesus Cristo. Não é eu ser só evangélico, porque ser evangélico não salva ninguém, porque nenhuma religião salva. E no céu a gente não vai lá chegar e dizer assim: eu sou da igreja X. É da igreja X, é no elevador lá para baixo. Porque não tem a ver com a igreja, não tem a ver com sermos evangélicos, tem a ver com o fato de eu sei quem é Jesus Cristo. Eu entreguei-lhe a minha vida. Eu sei que lá 2000 anos atrás Ele morreu crucificado na cruz do Calvário. O seu sangue foi vertido pelos meus pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia para me dar vida eterna. Para que, como Paulo diz, não sou mais eu que vivo, agora é Cristo que vive em mim. É viver uma vida de renúncia aos nossos desejos, às nossas emoções, àquilo que a gente sente, para vivermos a vida que Deus tem para nós, verdadeiramente. Será que Jesus Cristo é mesmo o meu Senhor e o meu Salvador? E se tu estás aqui hoje e dizes assim: eu quero que Ele seja o meu Senhor e o meu Salvador, eu gostaria de orar contigo hoje. Talvez tu estás aqui e um dia tu já tomaste uma decisão por Jesus, mas talvez por circunstâncias, a vida tem-te levado para longe. É um pouco a história do filho pródigo. Quem sabe tu tens neste momento andado longe de casa. E eu quero que tu saibas que Deus hoje está aqui de braços abertos para te receber. E é dia de tu voltares para os braços do Pai. Ele não está aqui para te apontar o dedo para te condenar. Ele está aqui para te receber porque Ele te ama. E Ele tem o melhor para a tua vida. E o melhor para a tua vida não é virares as costas a Deus. É ouvires a sua voz e vir correndo para Ele. Igreja, será que todos nós, inclusive cá em cima no palco, todos nós mesmo, de olhos fechados, e permitam, eu sou a única pessoa de olhos abertos para eu poder ver por quem é que eu vou orar, mas todos nós de olhos fechados, por favor, vamos, porque assim temos um espaço temos um momento de intimidade, onde eu não estou preocupado com quem está a olhar para mim, porque este é o momento de eu e Deus, mais nada. Se tu estás aqui hoje e queres hoje tomar uma decisão consciente de entregar a tua vida a Jesus, porque nós precisamos de olhar para a nossa vida e perceber que há coisas que não funcionam mais. Olharmos para trás e dizer: eu quero renunciar à minha vida, à vida como a minha vida tem sido até aqui. Eu quero virar costas, quem sabe, ao pecado. Eu quero arrepender-me dos meus pecados. Que é isso que significa arrependimento, é mudança de vida. Eu quero mudar. E eu quero entregar-me a Jesus. Eu quero fazer de Jesus o meu Senhor e o meu Salvador. Mas se tu estás aqui hoje e um dia tu já tomaste a decisão, mas tens andado longe, e hoje tomas este momento como um sinal de reconciliação com Deus, eu quero incluir-te nesta oração. Se tu estás aqui hoje e queres tomar essa decisão, agora mesmo onde tu estás, porque estamos todos de olhos fechados, por favor, vamos estar todos de olhos fechados. Agora mesmo onde tu estás, levanta bem alto uma das tuas mãos para eu poder ver por quem é que eu posso orar. Eu vejo mãos levantadas em todo o auditório. Vocês podem baixar as vossas mãos.
Eu gostaria que vocês repetissem uma oração que eu vou fazer, mas eu vou convidar toda a igreja para fazer esta oração junto comigo. É possível, igreja? Podemos fazer isso? Repitam comigo, principalmente as pessoas que levantaram a sua mão, e digam comigo assim: obrigado, Jesus, porque hoje eu ouço a tua voz e faço a minha escolha de abrir a minha vida, abrir o meu coração, para tu vires até mim, Jesus, e seres o meu Senhor, o meu Salvador. Eu arrependo-me dos meus pecados e quero viver uma nova vida que tu tens para mim. Hoje eu sou teu e tu és meu para todo o sempre. Amém. Amém. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz-nos o Senhor Jesus a falar a uma igreja específica: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Recentemente eu vi um quadro de um pintor americano famoso que ele retrata este versículo. E vemos um Jesus no meio da noite com uma lâmpada na mão, diante de uma porta a bater. A luz daquela candeia ilumina a porta. E quando aquele pintor apresentou a sua pintura, alguém na exposição perguntou-lhe porque é que a porta não tinha puxadores. Todas as portas têm puxadores. Ele disse assim: o senhor esqueceu-se de pintar o puxador na porta. E ele disse assim: não, foi intencional. É porque esta porta só abre do lado de dentro. Jesus não força a entrada a ninguém. Jesus não vai forçar nenhuma decisão que tu tomas. O puxador, a decisão está sempre do teu lado. Se tu vais passar a vida toda a lamentar-te, ou tu vais tomar decisões independentemente daquilo que tens vontade de fazer outras escolhas. Não é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu escolho. Alguns de vocês hoje tomaram a escolha hoje de abrir a porta para Jesus, para Ele ser o teu Senhor e o teu Salvador. Eu quero que tu saibas que Ele perdoa os teus pecados, Ele tem uma nova vida para ti. E agora, todos os dias, tu tens que ter a tua mão na maçaneta e abrir a porta sempre para boas decisões. É uma decisão tua. Jesus não vai forçar nada sobre ti. É uma decisão tua. E o meu desejo é que tu hoje, ao tomares essa decisão, possas perceber que para te ajudar nessa decisão que tu tomaste, tu tens uma grande igreja, uma excelente igreja aqui na ICIR, para te ajudar a crescer na fé. Bem-vindo à ICIR, bem-vindo a casa. Porque a igreja é a casa de Deus. Hoje, se Deus é o teu Pai, Ele faz-te de filho, não apenas criatura, não apenas criação como filho. Bem-vindo a casa. Amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.